Muito boa noite. E hoje o tema da live é o tema da ultradireita, né? Ou da extrema-direita e tal. Daí um pouco, por exemplo, por que cresceu tanto a direita nesse país? Por que cresceu tanto a extrema-direita nesse país? O que é que tem de tão atrativo hoje que jovens entrem nas fileiras dessa extrema-direita e tal? E nós estamos, na verdade, iniciando essa série de lives que vai até dezembro, né? Em dezembro nós vamos discutir, por exemplo, a questão da Palestina, né? Mais uma vez, né? Vamos ter aqui Soraya Bisley, vamos ter aqui Ahmed Zogby, né? E agora no dia 19 de outubro, é um sábado, entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, nós vamos ter aqui um debate sobre as eleições e tal. Ó, o pessoal da Conluta Sergipe está entrando aqui. Agora, deixa eu abrir aqui para o Júlio, né? Aceitar o Júlio. Tá ouvindo bem? Sim, tá ouvindo bem? Estou ouvindo perfeito. Ótimo, Júlio. Muito bem. Estava esperando aqui. Veja, é o seguinte, eu não sei se tu conversou com a Ailson, nós estamos iniciando agora, tanto para Júlio como para todos que estão aqui, uma série de lives da Conluta Sergipe, né? Lives que a gente chamou de live formativa, não tem outro nome, a gente deu esse nome, tá? E a ideia é, nesse mês de outubro, nós vamos ter duas por conta da situação que estamos vivendo, né? Então hoje, a gente vai fazer um debate sobre a ultradireita, extrema-direita, fascismo, etc. Tal. E no dia 19, nós vamos ter uma live aqui, a continuidade dessa live, que é um debate sobre as eleições. Por quê? No dia 19 nós vamos estar entre primeiro e segundo turno das eleições, e aí vamos ter aqui o José Maria de Almeida, que é da direção do PSTU, e vamos ter aqui o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né? Para avaliar o seguinte, o que é que tivemos no primeiro turno e o que é que podemos ter no segundo turno. Claro, isso não se trata de bola de cristal de previsão, os colegas são estudiosos do tema, vão um pouco fazer uma análise, né? Não se trata de previsão. Nem Zé Maria, nem Plínio vem aqui fazer previsão. Mas eu acho que é importante que a gente tenha esse debate. Então, a nossa ideia é essa. Nós somos aqui Conluta Sergipe, né? Eu sou Romero Venâncio. O professor Marcelo Eck ficou também de aparecer aqui para nos ajudar, para a gente sair de fazer de dois Instagrams. Se não, a gente está nesse aqui, o pessoal está entrando. O pessoal da Conluta já entrou também aqui, já está com a gente, e temos outros colegas seguidores, não é? Tanto da Conlutas, como seguidores de modo geral de redes digitais. Então, nós vamos iniciar agora, Júlio. A ideia seria o seguinte, olha, Júlio é da LIT, Júlio faz parte do jornal Opinião Socialista e Júlio também é dirigente do PSTU. E a ideia seria, Júlio, a gente fazer inicialmente, uma pequena intervenção sua sobre essa ultradireita, como é que você está vendo, como é que sua organização está vendo tal, né? A relação com o movimento social, popular, sindical, como você quiser. Não. Um pouco pautar, talvez responder uma pergunta, que talvez seja uma pergunta que muita gente tem feito, assim, por que essa ultradireita cresceu tanto? Por que a extrema-direita cresceu tanto? Por exemplo, me interessa muito trabalhar com a juventude, saber por que a juventude é tão atraída por essas ideias extremistas, etc. Então, um pouco responder essas questões concretas a partir de como nós estamos lendo, nos posicionando, a partir de nós mesmos, das nossas organizações e tal. Então, esse é um pouco o espírito da live. Tá certo, Júlio? Pode ser assim? Tranquilo? Então, veja, é isso. Olha, repito aqui, Júlio, agradecemos demais a Júlio. Nós somos aqui com Conluta Sergipe, acredito que o Júlio conhece, né? Júlio é da LIP, Júlio é do jornal Opinião Socialista e também não é dirigente do PSTU e, obviamente, ajuda também na Conlutas, né? E é isso. Então, Júlio, comece aí e a gente vai dialogando aqui. Deixa eu só dizer uma coisa a você. Eu trabalho com esse tema, mas mais trabalhando com o recorte religioso, né? Um pouco o extremismo religioso. Tá? Então, fica à vontade. É contigo agora, meu velho. Legal. Primeiro, me escuta bem? Tá me escutando bem? Muito bem. O som tá muito bom. Espero que para todos também. Para mim tá perfeito. Tá bom. Desculpa a confusão, gente. É o seguinte, eu não tenho Instagram. Então, para a live, eu fiz o Instagram há 30 minutos atrás. Aí eu acho que ele não está deixando eu pedir, por ser um perfil novo. Aí eu entrei aqui no perfil da minha companheira, tá bem? Só desculpa a demora, tá? Primeiro, obrigado pelo convite, Romero. Tá? Espero poder ajudar aí no debate, dar um pontapé aí. Bom, primeiro, eu acho que a pergunta que você faz é a pergunta fundamental, que veja, essas ideias que dão base para a ultradireita atual, ou várias dessas ideias, né, porque a ultradireita é um fenômeno muito complexo, que envolve muitos setores e muitos tipos de ultradireita, e tem nuances entre os países, dentro dos países e tal.
Agora, todas essas ideias, mesmo o fundamentalismo religioso, o autoritarismo, a xenofobia na Europa, o militarismo, o ultraliberalismo, tudo isso aí sempre existiu, vamos dizer assim, em algum grau, no mundo capitalista que nós vivemos, infelizmente. E eu acho que a pergunta que você faz é a pergunta fundamental, porque, veja, numa sociedade capitalista baseada na exploração, opressão, cada vez mais decadente e tendo os defensores do capitalismo, os defensores do reacionarismo, de tudo que há de mais conservador, atrasado, tudo mais, é normal existir essas ideias, né? Vamos dizer assim, com pouco peso, é normal que exista gente que, em defesa dos interesses do capitalista, defende golpe de Estado, defende ditadura, defende. A pergunta fundamental é exatamente essa que você fez, que é por que cresce? Ou por que tem esse peso no momento atual do Brasil e do mundo? Então, para começar isso, eu primeiro traria uma primeira coisa que antes da gente tentar entender o porquê que cresce, vamos entender esse peso que existe hoje. O que é esse peso da ultradireita que existe na realidade hoje? Ele não é um peso meramente eleitoral. Sim. Isso é importante. É óbvio que a ultradireita, parte do peso dela tem se expressado eleitoralmente, quando a gente vê o resultado das eleições na Europa, no Brasil, qualquer lugar. A gente olha e fala, bom, existe uma ultradireita, ela se expressa na eleição. Outro dia eu estava na reunião, eu brinquei. Em São Paulo, mesmo quando a ultradireita se divide, ela mantém a força, né? Porque, veja, se divide, tem o Marçal, mas tem Nunes, e os dois estão disputando para ver quem vai no segundo turno. Então, veja, ela não é meramente um fenômeno eleitoral. Por quê? Por que isso é importante? Porque se a gente trata ela como fenômeno meramente eleitoral, a gente não vai entender ela e mais. Nós não vamos conseguir combater ela. E mais, nós não vamos conseguir explicar por que ela cresce. Ela não é só vamos dizer assim, não é só um desarranjo do sistema eleitoral. Não é porque o povo ficou sem opção e votaram na outra-direita. Não é só por isso. O problema é que, desde a crise de 2008, mas antes disso, nós vivemos aí 30, 40 anos, desde a queda do Muro de Berlim, assim, desde a ascensão do neoliberalismo e tudo, desde os anos 70, na verdade, mas passando pela queda do Muro de Berlim, enfim, desde o avanço do neoliberalismo, a burguesia e o imperialismo mundial prometeram o céu na terra. Né? Quem não lembra, nos anos 2000, anos 90, que agora é democracia em todo mundo, agora é desenvolvimento econômico pleno para sempre, agora é paraíso. O capitalismo venceu, o capitalismo dá a sua demonstração de que é o melhor sistema universal, e aqui vai todo mundo sair da pobreza. E beleza, existe bilionário, mas vai todo mundo ascender socialmente, a sociedade, é isso, a Terra vai ser um paraíso. E aqui está a globalização, abrir as fronteiras, o imperialismo explora o mundo todo e vai ser um sucesso. O problema é que passou 30, 40, 50 anos e o capitalismo ele é um sistema tão irracional que essa tomada ou retomada do capitalismo em nível do mundo todo, e esse avanço da exploração, da depredação, da exploração em todo o planeta, gerou uma crise econômica brutal em 2008, né? Entende? Esse elemento da crise de 2008 é um elemento importante, porque é uma crise, vamos dizer assim, que mostra os limites daquele processo inicial do neoliberalismo, da globalização e tudo mais. E a crise de 2008 é uma crise de queda de tendência na taxa de lucro, ou seja, o capitalismo se expandiu na fase anterior, nos 30 anos anteriores, vamos dizer assim, para forçar bem a barra, né? Desde a outra grande crise dos anos 70, embora tenha uma crise nos anos 2000 também, mas de menor envergadura. Aqui não quero contar a história das crises, mas esse boom econômico dos anos 90, do neoliberalismo e tudo mais, em 2008 ele se desfaz, e o que gera de crise, essa pulsão do capital em ter que sempre se valorizar mais, de buscar mais lucro para seguir explorando tudo mais, em 2008 ele, vamos dizer assim, dá um chabu aí no mundo. Entendeu? Com um elemento importante, que é a entrada em cena de novos setores imperialistas como China, como Rússia, como países aí que não estavam aí, vamos dizer, sentado na mesa do imperialismo, entrando na disputa do mercado mundial e rivalizando com os monopólios dos Estados Unidos e tudo mais.
Então, hoje, há uma divisão, isso gera uma divisão dentro da burguesia imperialista norte-americana, dentro da burguesia imperialista europeia e dentro da burguesia mundial. Hoje há um mundo, isso que chamam de mundo multipolar. Claro, os Estados Unidos é hegemônico no mundo ainda, e é o imperialismo dominante, manda no planeta Terra e tudo mais. Agora, a profundidade dessa crise, dessa decadência do capitalismo, do imperialismo desde 2008, e a necessidade de explorar e de arrancar o couro da classe trabalhadora para retomar um patamar de investimento suficiente para esses caras continuarem lucrando exorbitantemente como vinham fazendo até então, e a disputa dos monopólios do imperialismo tradicional contra esse imperialismo chinês ascendente, obrigam um nível de exploração que é muito maior do que vinha sendo feito. E mais, gera uma divisão entre os setores da burguesia sobre qual caminho adotar após 2008. Há um setor da burguesia tradicional que acredita ainda na globalização, que faz uma... que todos concordam em enfrentar o capitalismo chinês e tal, e explorar as colônias, os países semicoloniais, mas eles têm diferenças sobre qual a forma de implementar essa exploração. Se vai para autoritarismo aberto agora, se não vai, tudo mais, enfim. Mas gerou uma crise e tudo mais, e também, vamos dizer assim, se gerou uma possibilidade de desses setores da direita e da ultradireita que dão uma explicação de mundo para o mundo capitalista, culpando não as contradições do próprio capitalismo, mas um suposto comunismo, um suposto, sei lá, aí eles põem a culpa em qualquer coisa, aí a culpa às vezes é do comunismo, às vezes é da falta de religião no mundo, às vezes a culpa... Aí eles vão questionando tudo, a culpa é da ciência, né? Os cientistas falharam, hein? Enfim, eles vão começando a desconstruir todos os elementos do iluminismo para cá, e vão questionando tudo, e vão montando uma visão de mundo que justifique o quê? Um programa de avanço da barbárie, de autoritarismo, de obscurantismo, de negacionismo, de reacionarismo no sentido de voltar mesmo a roda da história para trás. Eles têm uma política, um programa... eles são muito diferentes, mas, no geral, eles têm uma estratégia geral de criticar o sistema capitalista como se não fosse capitalista, entende? E a loucura completa disso é o seguinte aqui, é que o sistema é capitalista. Entende? E o responsável pelo surgimento dessa crise, dessa degradação, e o fato do neoliberalismo, da globalização, ter gerado mais exploração, divisão, que a divisão entre setores da burguesia significa, vamos dizer assim, mais opressão sobre o povo, sobre os outros países, que ninguém ascendeu socialmente, que aqui nós vemos mais barbárie, fome, miséria, agora volta às guerras, pandemia, crise econômica. Isso são os elementos constituintes normais do capitalismo, que vive de crise em crise. Agora, veja, como que essa gente consegue, diante do capitalismo em crise, convencer cada vez mais gente de que a responsabilidade e de que a culpa não é do capitalismo, mas é do comunismo, que vai da Globo, do Biden até o Lula, PSTU, tudo é comunismo. Como que eles conseguem explicar isso? Claro, calcado nessa decadência, nessa degeneração do capitalismo, mas vejam que essa não foi a primeira resposta que surgiu com peso à crise do neoliberalismo, ao problema da globalização e ao avanço dessa decadência capitalista. O que eu quero dizer, a primeira resposta política. Não foi. A primeira reação contra o neoliberalismo, a primeira vamos dizer assim, o primeiro sintoma político do desarranjo foi pela esquerda. Os trabalhadores lutaram contra a ALCA no Brasil e na América Latina nos anos 2000. Os trabalhadores fizeram levantes em vários países da América Latina, que foram desviados para o caminho eleitoral, que deu Lula, que deu Hugo Chávez, que deu Evo Morales, tudo processos diferentes, tá? Mas que fazem parte desse mesmo fenômeno lá nos anos 2000. Na Europa, depois das grandes mobilizações dos anos 2010, 2011, né? Para a Praça Porta del Sol na Espanha, deu Podemos, deu tudo mais. Mesmo assim,
Agora, qual o problema? Todos esses fenômenos à esquerda, eles mantiveram intactos o neoliberalismo e passaram a ser agente do neoliberalismo. Na Europa, um pouco diferente, porque, na verdade, a social-democracia europeia e os reformistas, os que se diziam de esquerda e administravam o capitalismo na Europa, vêm sendo o agente da política neoliberal, ainda que diferente da direita tradicional, desde os anos 70, assim, 60, depende do país. Dependendo do país, até dos anos 30 para cá. Então, veja, depois, claro, a ultradireita em cada país, ela se apresenta de maneira diferente. Então, na Europa tem muito peso a xenofobia, nos Estados Unidos tem muito peso esse ultraliberalismo e tudo mais, esse tema da crise e da, vamos dizer assim, do peso dos Estados Unidos no mundo, da volta dos Estados Unidos, no que diz o Trump, né? Nessa potência dos Estados Unidos sobre o mundo ser mais direto, mais violento. Então, no Brasil tem o peso dos militares, no caso do Bolsonaro, tem o peso da religião, no Brasil é uma especificidade do Brasil. Aqui no Brasil não tem uma relação de luta contra, por exemplo, o Islã em defesa do Ocidente, é uma coisa menor, mas na Europa esse tem muito peso por causa da imigração, nos Estados Unidos também tem muito peso isso. Enfim, cada país, a ultradireita vai ganhando seus contornos também específicos e tudo mais, mas sendo parte desse mesmo processo e dessa putrefação do capitalismo, dessa degradação, crise social e de uma explicação capitalista em defesa do capitalismo, vamos dizer assim, culpando ou dando uma explicação pró-capitalista da crise do próprio capitalismo e dando um giro, vamos dizer assim, exagerando ou pegando as contradições do capitalismo, ou pegando o que há de pior no capitalismo e agravando elas para poder sair da própria crise do capitalismo. Então, tem vários teóricos também da ultradireita que são diferentes. Então, você pega o Dugin na Rússia, é uma coisa, o Olavo de Carvalho é outro, o Bannon é outro, enfim. Isso tudo é complexo e multifacetado. Inclusive, também, a capitulação, o papel da esquerda reformista é diferente em cada local, entendeu? Então, o Trump subiu ao poder nos Estados Unidos sobre um balanço ou sobre um governo do Obama que foi visto com muita expectativa por um setor da classe trabalhadora e um setor do movimento de massa nos Estados Unidos. Na Europa, é o que eu falei, a ultradireita vem como resposta a essa história da social-democracia, mas também como a social-democracia na Europa não só ergueu o estado de bem-estar social no século XX, mas ela também desmontou depois no século XXI. Mas na Europa tem um elemento importante que eu quero falar. No Brasil, por exemplo, a ultradireita cresce em cima da crise, da decadência e dos péssimos governos aliados à burguesia, neoliberais, que o PT fez no Brasil. Agora, na Europa tem um elemento que a gente precisa se debruçar mais, porque na Europa, nos anos 2010, 2014, 2013, teve uma onda, inclusive eleitoral, de surgimento de agrupamentos à esquerda da social-democracia, de crítica ao neoliberalismo, inclusive nos Estados Unidos também, Occupy Wall Street e tal, e que foram rapidamente capitalizados para dentro do regime democrático burguês e para um programa capitalista e se acoplou à antiga social-democracia. Antes de ter Vox na Espanha, teve Podemos com peso de massa. Na Grécia, que tem uma organização fascista de peso, a Aurora Dourada, teve o Syriza que ganhou o governo. Ganhou o governo, aplicou a política da Troika da União Europeia, garantindo o interesse dos bilionários capitalistas da Europa e que depois deu mais seara ainda para voltar um governo de direita e para os fascistas gregos continuarem tendo peso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe a decadência do capitalismo objetiva, a crise, putrefação e a resposta de um setor da burguesia mais autoritária, que quer ir para o pau direto contra a classe trabalhadora, inclusive numa disputa interburguesa, tendo uma ação mais violenta, mais autoritária, negacionista. Esse programa que nós conhecemos. Existe isso. E existe também o papel de uma esquerda que é submissa ao capital, que é uma ou duas esquerdas, né? As antigas direções tradicionais do movimento, a social-democracia europeia, o PT e tal, e também as novas que surgiram dos anos 2000 para cá. Então, isso tudo cria um caldo de cultura na consciência do povo. Por quê? Porque o principal papel nefasto que os governos de conciliação de classe, os governos adaptados à democracia burguesa e ao sistema capitalista,
principal problema que eles criaram é que, na cabeça do povo, eles ajudaram a fazer um retrocesso de consciência. Eles ajudaram a deturpar o que é ser de esquerda, o que é socialismo, o que é comunismo, para que a gente luta, o que seria um governo de esquerda, entende? Isso abriu uma avenida junto à crise, junto ao peso desse setor da burguesia de ultradireita, junto a essa traição de um setor da esquerda e o caos social que a população está imersa, isso deu espaço para que essas ideias da ultradireita ganhassem peso. Você está entendendo? Essa é um pouco a nossa visão. Então, por que isso é importante? Porque o que está em jogo, veja, a ultradireita é muito perigosa, ela é, vamos dizer assim, ela é a base da contra-revolução, contra-reação, uma coisa assim. Ela é o principal inimigo dos trabalhadores, ela é autoritária, ela tem política para mudar o regime, ela é violenta, ela é tudo isso, ela é o que há de pior. Agora, a gente tem que debater como se derrota ela. E mais, o que alimenta ela? Veja, há 2 anos atrás nós tivemos uma eleição no Brasil, que foi a eleição do Lula, e que toda a política do PT era vote em mim, vote no PT para derrotar a ultradireita. Beleza. Passou 2 anos. 2 anos. A pergunta que eu faço não é se a ultradireita foi derrotada. Não é assim que eu estou exagerando. Mas, no que o governo coopera com os trabalhadores para combater a ultradireita? Fazendo esse nível de concessão a Arthur Lira, fazendo as políticas que vem fazendo arcabouço fiscal, fazendo reforma tributária, fazendo tudo que o mercado faz. E mais, não adianta a base do PT dizer que isso é problema de correlação de força. Não é. Porque o governo faz o que faz e ainda comemora. Faz o que faz a aprovação do arcabouço fiscal e diz que foi uma vitória do governo. Isso que eles dizem. Eles não dizem que o arcabouço fiscal é uma derrota do governo, que o governo apresentou uma coisa melhor e a Câmara derrotou. E a direita derrotou. Eles não dizem isso. Eles dizem que foi uma vitória deles. Entendeu? Então, como que a gente educa a classe para enfrentar a direita, a burguesia e o capitalismo assim? Como que isso ajuda a enfrentar a ultradireita no Brasil? Ou mais, o PT se coligar 2 anos depois da vitória do Lula, com a ultradireita tendo esse tempo que está tendo na eleição municipal, o PT se coligar com o PL do Bolsonaro em 85 cidades do país. Inclusive em capital, como São Luís. Apoiar um Eduardo Paz no Rio que está com um bolsonarista dentro. As capitulações ao centro. Enfim, veja, se nós entendemos que a ultradireita não é um fenômeno eleitoral, tem a ver com o nível de decadência e putrefação do capitalismo. E a gente faz um governo, e a gente tem um governo que alimenta esse capitalismo, que no caso do Brasil é um capitalismo decadente, subserviente aos 3 imperialismos, europeu, chinês e Estados Unidos. É um capitalismo violento, opressor, baseado em agronegócio. Uma das bases da ultradireita no Brasil é o agronegócio. O Lula dá 400 bilhões para os caras. Enfim, se a gente entende tudo isso, um governo que alimenta esse sistema capitalista está alimentando indiretamente a base social que faz essa turma se fortalecer. Você ter uma política capitalista num momento como esse não é só um problema de não aproveitar a correlação de força, já que o Lula foi eleito. Não é um problema só de, vamos dizer assim, que não está implementando as pautas e as reivindicações da classe trabalhadora. Isso é muito grave, mas o problema é além. É que ao alimentar o capitalismo, você vira o agente da decadência, da degeneração, do ataque que as pessoas estão sentindo, porque a vida não está melhorando. Porque nós estamos vendo guerra, fome, caos e tudo mais. Imagina, você mantém o sistema, você vira o agente da decadência do sistema, e para onde que as pessoas vão ser empurradas? Entende? Na disputa de consciência. Então, depois de 2 anos do governo Lula, a ultradireita não está mais fraca, necessariamente. Está mais fraca, claro. Seria muito pior se eles estivessem no governo, mas para saber se eles estão fortes ou fracos. Mas o governo Lula hoje é o principal responsável e é o principal setor que ajuda a ultradireita a continuar existindo. Então, claro, nós precisamos fazer contra a ultradireita unidade de ação na luta, até frente única, lutar contra a ultradireita, nós estamos todo mundo junto. Agora,
não é alternativa para derrotar a ultradireita apoiar o governo de conciliação de classes. Ou se misturar nesse campo do PT, que é um campo burguês também, que é diferente desse campo burguês do bolsonarismo, da ultradireita, mas que retroalimenta isso aí. Retroalimenta a ultradireita. Então, a única alternativa estratégica, a única saída para a gente enfrentar a ultradireita de verdade é a gente a gente conseguir construir uma alternativa com independência de classe dos trabalhadores e com um programa que não seja um programa limitado pelo sistema capitalista. Porque se a gente ficar dentro do invólucro do sistema capitalista, nós vamos ser massacrados pela ultradireita. Se a gente não resolve a vida do povo, não mostra o caminho, não destrói, não ataca a base social e econômica desse bilionário capitalista que alimenta esse setor, nós vamos estar só acariciando o lobo para amanhã ele nos devorar, que é o que faz o PT. Então, isso é um elemento fundamental. Nós precisamos fazer uma disputa ideológica programática contra a ultradireita, mas que seja uma disputa programática ideológica que não capitule a qualquer outro campo burguês. E mais, que seja capaz de reconvencer a classe trabalhadora de que a alternativa para os seus problemas não é o capitalismo de maneira X, Y ou W. Que, para resolver o problema da fome, da miséria, das péssimas condições sociais, da falta de emprego, da falta de salário, do desenvolvimento do país que não acontece, tudo isso a gente precisa enfrentar os bilionários capitalistas, romper o sistema capitalista e construir um outro sistema que é socialista. Nós precisamos reconvencer as pessoas disso, de que esse é o caminho, essa alternativa. Que o problema do mundo não são os comunistas, que inclusive os comunistas não estão tomando poder em nenhum lugar do mundo. Nem na China tem comunista, que eles se chamam comunistas e são capitalistas. Que o problema do mundo é o domínio dos bilionários capitalistas, que essa turma da ultradireita defende e quer defender com paulada, com violência e vai para cima. Então, se nós não apresentarmos uma alternativa da classe, hoje, se nós não construirmos isso hoje, para as batalhas que tem hoje, para as batalhas futuras que vão ser fortes contra a ultradireita, a classe trabalhadora vai ficar desarmada. Se só tiver Lula e o PT e a ultradireita, nós estaremos em muitos maus lençóis para enfrentar a ultradireita, como nós estamos atualmente. Então, veja, existe um setor à esquerda do PT, um setor, vamos dizer, um setor que se reivindica de esquerda ainda, né? Porque eu acho que o Lula nem isso reivindica mais muito direito. Mas existe um setor aí que diz o seguinte: não, tudo bem, vocês estão certos, essa é a estratégia, a gente precisa de uma alternativa independente e tal, mas para construir isso nós precisamos entrar no governo, ou apoiar o governo, não pode criticar o governo Lula, não pode ser oposição de esquerda, ou mais, nós temos que ajudar o governo Lula a enfrentar a ultradireita e cobrar que ele enfrente a ultradireita apoiando o governo até o momento que não tiver a ultradireita. Vira um negócio que é quase um semi-etapismo muito maluco, porque quem disse que vai ter um mundo onde o PT vai derrotar a ultradireita no Brasil ou no mundo, uma bela manhã de sol, com os governos capitalistas da social-democracia, da conciliação de classe, numa bela manhã de sol, a ultradireita vai perder apoio e vai deixar de existir. Nós vamos voltar a uma suposta normalidade de 10 anos atrás, 20 anos atrás, onde tinha PT e PSDB, onde era um PT social-liberal e o PSDB uma centro-direita ali mais privatista, sei lá, entendeu? Esse mundo não existe. Esse mundo não existe, primeiro. E qual é o problema? A ultradireita, volta ao problema, a ultradireita não é um fenômeno eleitoral. Não vai ser de derrota em derrota eleitoral com um partido de conciliação de classe que essa turma vai deixar de existir. É ao contrário. Digo, ao contrário que se a gente se limitar a apoiar um campo burguês e a gente se limitar à luta contra a ultradireita, à eleição, e a gente achar que é só eleger o menos pior, que essa turma um dia vai deixar de existir, e se colocar como papel da esquerda revolucionária socialista fazer isso, aí a gente não vai ter nem a possibilidade de construção de uma alternativa de esquerda revolucionária socialista, e esse apoio ao PT vai levar a que a direita continue se alimentando e fique mais forte, entende? Então, é um pouco isso que eu acho. Entendeu? E repito, também no Brasil, o problema do crescimento de Bolsonaro e da ultradireita é um problema
da crise do capitalismo brasileiro, da decadência do capitalismo brasileiro, mas ele tem a ver com esse mundo, esse Brasil pós-88, esse sistema, esse regime pós-88 que desmoronou a partir de 2008, 2013, ali, entre essa. Mas aí você me pergunta, então 2013 foi reacionário? Então é culpa de 2013 isso? Não. Não. A primeira crítica a esse regime... O problema é o seguinte, caiu a ditadura e todo mundo do setor da burguesia dizia, agora que é a ditadura, vamos fazer democracia e a democracia vai resolver o problema do Brasil. E não resolveu. Resolveu um problema, que era o autoritarismo e a falta de democracia burguesa. Agora tem democracia burguesa. Mas os problemas sociais não foram resolvidos por nenhum governo pós-ditadura. E quando teve massa na rua exigindo isso, exigindo os direitos sociais, e que só democracia não basta, e que ninguém nos representava, então a gente precisava de saúde, padrão FIFA, tudo aquilo que vocês conhecem. Então, quando teve isso, o que fez o PT? Que estava no governo e contava com popularidade até então. O que foi feito dessa mobilização e das massas? Foi um giro à esquerda que o PT fez? O PT pegou essa... Porque o PT sempre diz assim, o problema é correlação de forças. Em junho de 2013 não tinha correlação de força para ir à esquerda? Não tinha correlação de força para enfrentar um outro bilionário, dar uma concessão social, fazer uma reforma profunda em alguma coisa no país? Tinha ou não tinha correlação de força? Então fica nessa desculpa, mas essa é um pouco uma lenga-lenga o sistema da correlação de força. E mais, quando tem povo na rua, luta na rua, capitula a direita, vai à direita. O povo, depois de junho de 2013, elegeu a Dilma de novo em 2014. E ela já fazia um governo neoliberal, ela dá um giro à direita, não à esquerda. Aí depois, o povo não quer saber por que tem ultradireita no Brasil. Ou porque o povo é puto com o PT. E mais, durante todo o governo do PT, onde estava a ultradireita? Se não dentro do governo. O que veio a dar a ultradireita? Bolsonaro era de um... Eu canso de falar isso. Bolsonaro era do PP, que era partido da base aliada do governo Lula. Tem vídeo do Bolsonaro no Congresso chamando Lula de companheiro. Crivella foi ministro do PT, ministro da Pesca. Todo esse centrão, toda essa... Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, o dono do partido Bolsonaro. Quem deu guarida, quem deu dinheiro, quem fez essa gente, inclusive, sobreviver durante muitos anos foi o PT. Então, o que eu quero dizer é, não adianta a conciliação. Nós precisamos enfrentar politicamente, programaticamente, e nós precisamos construir uma alternativa independente aí para enfrentar essa turma. Por quê? Porque esse negócio não é um mero problema eleitoral de tática ou de correlação de força. Isso aí necessita que a gente ganhe a classe trabalhadora para uma alternativa revolucionária e socialista. Porque o mundo está se polarizando, porque a crise burguesa é muito forte, a divisão interburguesa é muito forte, as guerras estão se avolumando, as crises econômicas, as disputas entre os países imperialistas se avolumando. E se a classe trabalhadora não tiver uma alternativa, isso vai significar mais morte, mais repressão, mais ditadura, mais violência. E não há uma proposta de segurar um capitalismo que não faça isso se a crise fosse avolumando como parece que está se avolumando. Então é isso. Um pouco que eu acho. Não sei o que vocês acham, mas... Muito bom, Júlio. Veja, eu estava pensando aqui, você falando, algumas coisas eu acho fundamentais, né? Quando você... Por exemplo, a análise do capitalismo, eu concordo plenamente. Eu acho que é um ponto fundamental em toda a esquerda. Eu não vou aqui qualificar, mas toda a esquerda que mereça o nome, vou usar isso. É que o ponto de partida está exatamente na lógica do capital. Não tenho dúvida. Olha, todas as formas de extrema-direita, fascismo, nazifascismo, ultradireita, o nome que a gente queira dar, modernamente surge exatamente nas contradições do capitalismo. Isso é um consenso que eu acho fundamental. Tá? Segundo, você coloca o problema de certas esquerdas não dar uma resposta, no caso do PT. Eu acho que isso é muito visível hoje, né? Enquanto política, inclusive o seguinte, eu até ia um pouco mais longe. Mesmo com todo esse modelo de aliancismo e de conciliação, o governo ainda poderia ter uma margem de manobra que ele podia fazer alguma coisa e mesmo assim
Isso, para mim, é um dos mistérios que eu acho importante saber, porque não faz, ainda poderia fazer tal. Por exemplo, você tem setores dos movimentos sociais brasileiros que, de um modo geral, cobram essa parcela pequena, inclusive, do governo Lula, e nem isso ela atende, né? Por exemplo, que setores que, de certa forma, são setores progressistas da sociedade, que apoiaram o governo Lula contra Bolsonaro e tal, e que esperava dele muito mais. Eu conheço uma série de pessoas isoladamente ou organizações tal, né? Você chama atenção para 2013, eu também acho importante. Veja, 2013 para mim é muito mais uma questão simbólica do que uma data absoluta. Não? Eu não tomo como data absoluta. Eu tenho um amigo meu que ele diz uma metáfora que eu acho legal. Ele diz, nós fomos, Romero, do MPL ao MBL. Eu acho que faz sentido naquele momento. Do MPL, o Passe Livre, ao MBL, o Movimento Brasil Livre e tal. E está, de certa forma, aí o resultado. O que aconteceu em 2014, 2016, 2017, 2018, Bolsonaro, etc. Eu também tenho um acordo e acho importante que tenha isso, né? Eu acho que era importante a gente, daqui a pouco, se você puder pensar um pouco, eu acho que é importante refletir as fragilidades do movimento sindical em também dar uma resposta a isso, porque eu acho que eu concordo com a leitura partidária que você faz, eu não sou do PT, então para mim não é problema não. Agora, eu acho que também, o PT teve uma presença muito forte no movimento sindical brasileiro. Tem, de certa forma, tal. Então, havia essa ligação de partido e sindicalismo que eu acho importante. Pessoalmente, eu nunca desacreditei nela, né? Mas, assim, então, um pouco a fragilidade do movimento sindical. Porque há um elemento, Júlio, que eu acho importante chamar a atenção aqui, que, assim, a ascensão dessa ultradireita, extrema-direita e tal, ela tem um elemento que eu acho muito cruel, que é, de certa forma, a fragilidade trabalhista. Por exemplo, essa extrema-direita ela não é apenas um ideário vazio. Ela tem, digamos assim, posturas concretas. Por exemplo, ela apoiou esse tipo de reforma trabalhista, por exemplo. Então, você tem hoje os nomes mais conhecidos da extrema-direita no Brasil apoiam o que tem de pior para a classe trabalhadora brasileira. Por exemplo, a fragilização da organização sindical, essa coisa de uma violenta uberização, esse tipo de trabalho, por exemplo, remoto, não é? Essa coisa. Então, assim, eu tenho observado que a extrema-direita ela também tem uma pauta anti-trabalho, ou contra-trabalho, então, e que tem, de certa forma, não é, chegado à classe trabalhadora. Agora, tem uma outra coisa, Júlio, que eu acho importante, para mim tem sido isso muito importante, que é o seguinte: para além ou a partir das nossas reflexões mais conceituais sobre a ultradireita, a sua ligação com a crise do capitalismo, as contradições e derrotas de governos conciliadores, etc. Tal, tem algumas coisas que eu acho que é um campo importante articular nesse debate econômico, que é o campo mais geral da cultura, que é o seguinte: você tem uma juventude que ou não tem ou não está nem aí para esse acúmulo de discussão, e, de um modo geral, não se pauta por essa discussão, né? É uma juventude, de um modo geral, pobre, né? Empobrecida por esse sistema, né? E uma juventude que vive num mundo absolutamente inseguro para aquilo que seriam os seus projetos, por exemplo. Tal. Então, assim, que encontra segurança exatamente, veja o paradoxo, naquilo que será a sua tragédia, ela encontra segurança. Tal. Porque, veja, hoje, para você ter uma ideia, há certos movimentos religiosos que o setor que eles mais atraem são a juventude. Por exemplo, não são pessoas bem mais velhas como podia se imaginar e tal. Vou lhe dar um exemplo. Tem um frade católico chamado Gilson. Esse frade ele inventou uma tal de uma cruzada de São Miguel, em que ele faz uma atividade entre meia-noite e 5 da manhã. Significa dizer, a madrugada inteira. Tal. Eu fiz um levantamento, eu fiquei impressionado, primeiro, com o número de pessoas que acompanham ele. Para você ter uma ideia, em média, ao vivo, numa live como essa nossa aqui, ele vai de 300 a 400 mil pessoas por noite. Eu não estou dizendo que ele faz toda noite também, toda ninguém aguentaria, mas por noite. Segundo, o que mais me chama a atenção é uma presença maciça dessa juventude. Se você me perguntar, Romero, o que é que esse freio faz tanto? Por incrível que pareça, quase nada. Isso é o que mais chama a atenção, quase nada. Ele reza um rosário, faz uns comentários muito especiais, inclusive religiosamente muito especial. Não é nada, não tem nada de
de mais não, ele não... Agora sim, cara, essa fragilização que a loja do capital ele causa, ele tem essa dimensão psicossocial que, para mim, é absolutamente fundamental, que uma esquerda que se coloca num campo revolucionário, ela tem que compreender na exata medida disso. Tá? Porque, veja, o que é compreender na exata medida disso? É compreender concretamente que essa classe trabalhadora, ela está numa fragilidade, numa desesperança, num desânimo, e muitas vezes é essa condição que faz ela se agarrar a projetos que, de modo geral, são contra ela, mas ela não está nem aí para isso. Mas são projetos, tipo assim, o sucesso de uma figura como Pablo Marçal talvez chame muita atenção, porque é em São Paulo. Não chamaria atenção se fosse em Aracaju. Agora, vamos ser sinceros, isso não é pauta só para São Paulo. Não é estranho que daqui a alguns dias apareça algo parecido no Piauí, algo parecido em Roraima, algo parecido no Acre, algo parecido no Mato Grosso. Na verdade, não é que apareça, já tem. É que não tem, talvez, a presença dele por conta também do histórico dele e por estar numa cidade como São Paulo. Porque, veja, muito, no mínimo, de se pensar, né, como as contradições chegam a um nível desse. Porque, veja, você está numa cidade chamada São Paulo, uma das maiores cidades desse país e da América Latina, uma das cidades que tem, em termos de arrecadação, uma das maiores do Brasil, tem as maiores universidades, tem universidades mais qualificadas, teve historicamente um dos movimentos operários mais consistentes dos últimos anos. Aí você observa que diabo deu nessa cidade que uma eleição chega a ter um desqualificado como Nunes e um cara como Pablo Marçal, assim, que é uma figura, digamos assim, de proa, não é? de uma lógica de um debate religioso que não é de hoje. Porque, na verdade, Pablo Marçal, no campo religioso, não nasceu hoje, ele não inventou também a roda, né, de teologia do domínio, etc. Então, veja, muitas vezes, são perguntas que a gente se faz, né, diante de como nós chegamos a isso. Tá? Como nós chegamos a isso. Tá? Né? E, obviamente, eu nem vou fazer a pergunta fatal, que é como nós chegamos a isso, já levaria uma montanha a superar para explicar. Agora, imagine se fizer a pergunta fatal, que é assim, e como sair disso, tá? Entendeu? Então, Júlio, eu acho que é importante. E como isso tem rebatimentos no nosso movimento sindical? Eu vejo uma fragilidade muito grande no movimento sindical brasileiro. Eu diria que eu acompanho já há um bom tempo, porque faço parte dele diretamente, assim, eu diria sazonalmente, porque fui da direção do sindicato, da direção da central, etc, etc. Mas veja, a fragilidade do movimento sindical, que não é de hoje, não foi a ultradireita. A ultradireita, na verdade, colabora, mas não é de hoje. Não é? Ela fragilizou a tal ponto, né, que hoje nós estamos tendo dificuldade com formação, dificuldade com organização, dificuldade de diálogo com essa classe trabalhadora, dificuldades de comunicação. Vou dar um exemplo. Eu fico pensando, como só agora nós estamos descobrindo esses meios, esse meio que estou fazendo aqui. Por exemplo, estou conhecendo o Júlio agora ao vivo, Júlio está me conhecendo ao vivo agora. Tal. Veja, eu fico pensando o seguinte, nós, Júlio, por conta de estudar a extrema-direita católica no período, inevitavelmente eu cheguei a uma das pessoas que mais influenciou a ascensão dessa extrema-direita católica, foi o Olavo de Carvalho. Eu estudei um pouco o Olavo de Carvalho, a relação dele com as mídias digitais. Eu fiquei impressionado, simplesmente impressionado. Para você ter uma ideia, o Olavo de Carvalho ele sempre se colocou na condição de jornalista. Por exemplo, o Olavo de Carvalho ele tem uma presença maior no Orkut, por exemplo. Eu fico pensando, que diabo esse cara vai fazer no Orkut? Eu me lembro que quando à época se falava Orkut, as pessoas diziam assim, inclusive colega de esquerda, mas Orkut não é coisa de adolescente, não é coisa de fofoqueiro, desses meninos com cabeça de vento e tal. Veja, o que diabo, se esse meu colega de esquerda acreditava que o Orkut era isso, o que diabo o Olavo de Carvalho estava fazendo lá? Né? Quando o Orkut acabou, o Olavo de Carvalho pulou imediatamente para o YouTube. Do YouTube, ele pulou para as plataformas fechadas. Nas plataformas fechadas, ele montou basicamente um centro, não é, de estudo de filosofia. Eu me pergunto, veja bem, o que o Olavo fez demais, sinceramente, que qualquer outra pessoa de esquerda não faria? Eu não estou dizendo que nós devemos incorporar, seja o método ou o discurso de Olavo, não é isso. Mas assim, veja, por que nós tardamos tanto a chegar nesse debate
em termos de uso de forma de comunicação. Né? Por exemplo, você tem hoje um setor de jornalismo de alguns sindicatos que assim, o jornal está sendo produzido mais do que o sindicato quer. Mas por exemplo, ninguém mais lê. Ninguém mais lê. Você já imaginou o que é você fazer um jornal de um sindicato para ninguém ler? Você faz porque existe um setor que tem que ter. E o sindicato tem aquele dinheiro para gastar com aquilo ali. Eu já escutei de colega meu, dirigente sindical. Mas assim, a diretoria não lê. É uma coisa assim maluca. E aí eu fico pensando, cara, então isso é uma realidade, são realidades cotidianas, pontuais. Eu não quero dizer também que eu não quero transformar aqui o sindicalismo numa reta euclidiana. Todo sindicalismo é assim e vai dar no final disso. Não, eu acho que tem contornos e tal. Mas eu tenho pensado nisso, sabe, Júlio? E acho importante, não é se você quiser fazer uma reflexão aqui, fica à vontade. Eu acho que é bom a gente fazer. Não é se houver algumas perguntas aqui. Aqui não é chat, aqui é outro nome que eu não sei o que é, mas não é chat. Chat é outro. Chat é o Google Meet. Mas assim, se houver alguma questão, eu leio aqui, se não, levantei as questões para a gente abrir aqui um diálogo e ver onde podemos chegar ou não, viu? Fica à vontade, Júlio, é contigo agora. Eu lembro, Romero, você falou isso aí das redes sociais, eu militei muitos anos no movimento estudantil, né? Toda essa época aí, 2009 até 2015, eu estava no movimento estudantil lá no Rio. E eu conheci muitos militantes que queriam militar na rede social, entendeu? Aí, igual você falou aí que te reclamavam do Orkut, aí naquela época a gente falava assim, pô, mas você é militante de rede social, você é preguiçoso, esse cara não faz nada, isso aí, entendeu? E aí o cara logo tinha que sair, né? Tinha que, sei lá. Bom, o que eu quero dizer é, primeiro, todo esse tema de rede social, vamos dizer, como a ultradireita conseguiu usar isso para fazer uma ampla propaganda e agitação da sua visão de mundo é uma coisa muito importante que você traz. E que mostra algumas coisas. Primeiro, que eles fazem agitação e propaganda. Essa é a primeira coisa. Isso eu acho que alguns setores da esquerda não entendem isso. Por exemplo, acabei de ver um debate aqui com um cara que é famoso da esquerda. Por exemplo, o Jones Manuel. Vi um debate aqui do Jones Manuel e aí ele disse assim, Olavo de Carvalho não tem que ler. Entendeu? Não tem o quê? Porque não tem que ler. Nós não temos que ler o Olavo de Carvalho. Porque é uma merda, então não tem que ler. Desculpa a palavra. Não. Mas eu penso, bom, esses caras... Quê? Tranquilo. Eu entendi. Então, esses caras... Mas aí qual o problema que eu quero trazer para vocês? Esses caras fazem agitação e propaganda. Ou seja, eles convencem as pessoas das coisas. Eles explicam o mundo para as pessoas desde a perspectiva que nós podemos dizer maluca, retardada, que não faz nenhum sentido e é safada. Isso nós sabemos. As pessoas não têm essa impressão. Minha pergunta para você, e contrapondo isso que disse o John, como nós vamos convencer a pessoa de que ele está errado se nós nem sabemos exatamente o que ele diz? Está vendo o problema? Sim. Então, o problema é o seguinte, contra a agitação e propaganda da ultradireita, nós precisamos fazer uma agitação e propaganda revolucionária socialista. Sim. Mas, para convencer as pessoas de que eles têm uma visão de mundo errado, nós temos que dar uma visão de mundo melhor, que explique em mais profundidade as coisas e que demonstre para as pessoas que a visão desses caras não faz o menor sentido. Qual é o problema? É que nós não conseguimos fazer isso, a esquerda como um todo, entende? Então, esse é o ponto. E isso pega no movimento sindical também. Porque eu acho que o movimento sindical tem dois ou três problemas. E aqui, eu militei muitos anos no movimento estudantil e tenho pouca experiência no movimento sindical, só de participar e tal. Então, não quero aqui, tomem isso aqui só como um conselho e tal. É uma coisa muito difícil. Agora, antes de eu falar os dois ou três problemas do movimento sindical, já que você pediu, eu acho o seguinte, antes disso, é que o movimento sindical está numa seara complicada por um problema objetivo do capitalismo também, que é cada vez mais difícil, vamos dizer, nesse nível de decadência, degeneração e crise do capitalismo, você arrancar concessões, ou você arrancar conquistas. Isso vai tornando o movimento sindical uma coisa que ele vai buscando, vamos dizer, alternativa. O problema é o seguinte, quando você faz uma luta, e as conquistas são muito poucas, ou elas são logo desmanchadas ali na frente,
e você não consegue capitalizar isso para um elemento político de revolução e tudo mais, né, para uma organização política, para o aumento da consciência da classe, para se organizar politicamente e tudo mais, a tendência é que isso aí, essa dinâmica vá refluindo, ou vá virando, sei lá, uma coisa meio assistencialista, uma coisa que faça coisas que não empolga também muita gente. Você está entendendo? O sindicato vai ganhando do cara. Isso é uma dinâmica do, vamos dizer assim, que está junto com o capitalismo e tal. Agora, isso é agravado com o papel da burocracia, da burocratização e das organizações traidoras no movimento sindical, que tem muito peso. Entende? O problema é o seguinte, é que o sindicalismo combativo, classista, independente, que organiza o povo para a luta e que pode, inclusive, ajudar a dar um salto político na consciência da classe, é minoritário no Brasil e no mundo. E dos anos 80, vou citar só o Brasil, dos anos 80 para cá, do ascenso do sindicalismo dos anos 80 para cá, o PT como direção disso aí e o Lula como direção disso aí ajudou a incutir na cabeça do povo que é toda essa compreensão do liberalismo, do individualismo, do voto de mim que resolve, você vai estudar, vai ascender socialmente, entendeu? Que, claro, nós não estamos contra isso, mas isso é uma visão de mundo, você está entendendo? Claro, as pessoas têm que melhorar dentro do capitalismo enquanto não vem a revolução, não é esse o problema. O problema é quando você dá isso como alternativa estratégica e dá isso como programa para a classe trabalhadora, você vai te mobilizando, você vai desorganizando, vai te moralizando. E aí o PT entra no governo e dá mais uma desmoralizada, porque entra no governo dois sindicalistas que é o que a gente conhece, que é o governo neoliberal, burguês e tal. Digo, tudo isso aí vai minando, vamos dizer, a possibilidade de um movimento sindical pungente e tudo mais. Então, eu acho que tem esse problema objetivo da crise do capitalismo e da luta pelas pautas econômicas, tem esse problema do papel da burocracia, burocratização e tudo mais, tem um terceiro elemento. E tem essa falta de agitação e propaganda que tem na esquerda contra a ultradireita e tudo mais, essa falta de disputa de consciência também se reflete no movimento sindical. Há uma subestimação desse papel, entendeu? Eu acho, também no movimento sindical. E o quarto elemento, eu acho, é o tema da mudança, vamos dizer assim, da reestruturação produtiva e das mudanças na forma de organização do trabalho no mundo capitalista atual. Não tem nada a ver com essas concepções pós-modernas, que o trabalho não existe, as concepções pós-modernas dizem que o operário não existe, que o operário perdeu o centro. Né? Isso aí é tudo uma baboseira pós-moderna que não corresponde com a realidade tal como ela é. Existe operário, existe extração de mais-valia, quem produz tudo é o trabalhador. E, enfim, há uma proletarização do mundo, na verdade, e das relações sociais todas hoje são... Enfim, tudo isso segue existindo. Agora, as formas mudaram muito, né? Então, você pega a terceirização, a desregulamentação, hoje você pega, sei lá, minha companheira é petroleira, você pega numa plataforma de petróleo, tem 30, 40 empresas, entendeu? Cada uma com sindicato. É uma coisa de maluco. Então, não tem como que você organiza um negócio desse, entendeu? Para fazer uma greve. A greve não para, a greve é de uma empresa, tem outras 30 trabalhando, e tudo, e é trabalhador, região trabalhador, os caras conseguem fazer um negócio que é um contra o outro, não tem essa unidade, não tem esse sentido de classe e tal. Então, as grandes concentrações operárias pela reestruturação produtiva viraram várias pequenininhas, aí meteram as fábricas no interior, enfim, tem a reestruturação, entra a uberização, o cara é terceiro, enfim, isso quer dizer que o trabalho perdeu a centralidade, igual os pós-modernos disseram? Não, segue sendo, segue. Uber não é nada sem seus motoristas. Nada. A Uber é um programa de computador, é uma plataforma que tira dinheiro dos outros sem inclusive, ter um carro. É mais absurdo. Né? É o capital do Marx elevado à enésima potência da maluquice que é o sistema capitalista. Agora, isso não muda o capital, como ele funciona. Isso aprofunda suas características mais perversas. E isso não impede a organização sindical. Eu acho. Não impede a luta sindical ou não quer dizer que é impossível que a luta sindical não é importante. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que é preciso a gente aprender como faz a luta sindical nesse mundo atual. Assim, dessa maneira. Entendeu? E eu acho que ainda tem muito a aprender a gente. Entendeu? Então, como organiza esses trabalhadores? Como vamos falar com eles?
Como vamos convencê-los? Como vamos trazer para a luta coletiva? Como nós vamos pegar num estaleiro, tem 30 empresas e dar uma noção de que todo mundo é classe trabalhadora e botar para lutar junto? A gente tem que quebrar a cabeça e quebrar essa estrutura engessada do movimento sindical brasileiro e esse papel da burocracia. Se a gente tem que pensar fora da caixinha, de certa maneira. Entendeu? Agora, é uma coisa complexa, porque envolve a vida da gente, entende? Lutar contra a burocracia é dureza, entende? Então, tem as condições também da luta política, entendeu? E veja, isso eu estou falando do Brasil. Agora, se a gente pega no mundo hoje, há um ascenso sindical nos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Então, houve uma luta para a construção de sindicatos da Amazon lá. Isso é uma coisa que a gente tem que estudar, inclusive. Houve luta dos trabalhador jovem de aplicativo, super explorado, precarizado, e organizando sindicato, indo para cima, no coração do imperialismo. É uma coisa curiosa, porque o relativo atraso dos Estados Unidos no movimento sindical, quando entra esse nível de decadência, meio que vira vantagem. Como eles não têm... Eles têm um grande aparato e tudo mais, mas vamos dizer assim, diferente, né? Eles tinham esses setores novos, tiveram a vantagem de pouca garra da burocracia e conseguiu ter um ascensozinho aí, sindical. A greve recentemente aí dos metalúrgicos. Enfim, e há outros países também, por exemplo, se a gente pegar o nível de organização sindical na própria China, é uma coisa para se acompanhar. Então, também é desigual em relação ao mundo. Mas o que eu queria frisar, o que eu acho disso tudo é que o novo mundo, polarização, as mudanças no capitalismo colocam desafios, o trabalho segue sendo central e a gente precisa organizar os trabalhadores e precisamos aprender como fazer. Eu acho que é isso. E nós precisamos entender o que pensa a ultradireita para fazer agitação e propaganda para derrotar ela. Entendeu? Isso aí tudo eu acho que é um pouco a resposta, entendeu? O que não quer dizer que seja fácil fazer nada disso. Não estou falando isso. Só confirmando aqui, aos que estão aqui acompanhando a gente, veja, nós estamos começando hoje uma série de lives organizada pela Conluta Sergipe, né? Que a gente tem chamado de live formativa. Hoje a gente está discutindo aqui a ultradireita e, obviamente, suas adjacências, né? No dia 19 desse mesmo mês, entre a passagem do primeiro turno das eleições e antes do segundo turno, nós vamos fazer um debate aqui com José Maria de Almeida e Plínio de Arruda Sampaio Júnior, não é? Sobre o que deu nas eleições e o que podemos esperar, né? Porque vai ter um segundo turno. Então a gente vai ter esse debate, a gente convida todos e todas a estarem em alerta. Não será na sexta, será no sábado. Dia 19 é um sábado, às 19 horas. Nós vamos estar aqui nesse mesmo Instagram, Romero Júnior 4503, né? Que vai ser a nossa segunda live da Conlutas. E em dezembro, nós vamos encerrar essa série de lives com um debate sobre a Palestina com Soraya Misler, que é do ICARB, estudiosa da temática palestina. Inclusive tem um livro publicado sobre a situação na Palestina. E Ahmed Zogby, que é aqui do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos aqui da Universidade Federal de Sergipe. Então vamos encerrar o ano com essa live. Por quê? Para nós é importante o debate brasileiro, o debate local, mas eu acho que é importante também o debate internacional, né, minha gente? A gente parece que é uma coisa que a classe trabalhadora tem esquecido, né? Cara, o internacionalismo proletário parece que tudo bem, está fora de moda. Mas a gente não vive só de moda, né? Moda é de vez em quando, né? Como diz o ditado. Então, eu acho que é importante a gente pensar a situação da Palestina, a situação do Líbano, a situação do sionismo de Israel, o avanço do sionismo. Porque, claro, alguém pode dizer, mas Romero, o que é que tem a ver com o preço do pão em Aracaju? Aparentemente nada. Agora, veja, minha gente, a gente pode estar caminhando para uma guerra. Aí Aracaju não ficará de fora da guerra, né? Aracaju não é uma bolha protegida numa guerra. Então, acho que é importante a gente ter essa noção, né, do internacionalismo, tá? Há uma preocupação da Conlutas nossa. E, obviamente, o debate ideológico, eu acho que é fundamental. Em novembro, a gente vai priorizar o debate sobre o negro, quilombola, a questão racial e tal. Né? Em outubro, a gente está nesse debate, inicialmente, começando com essa live mais geral, depois focar nas eleições e seguir, não é, o nosso calendário. É isso, viu, Júlio? Não sei, diante desse calendário, se você quer dizer alguma coisa... diante disso aqui, vou falar alguma coisa. Eu gostei do debate, queria agradecer, na verdade, agradecer o convite aí, está à disposição. Acho que todo esse calendário é muito legal, essa iniciativa é muito legal.
Eu acho que se apropriar aqui do Instagram também é muito bom. Acho que tem que ter mais iniciativa como essa aí. E esse debate Palestina, Líbano, guerra, isso aí é uma coisa fundamental, tem tudo a ver com a vida de todo mundo, é o que você disse, né? É só a possibilidade de escalar uma guerrinha aí para uma guerra total, que é uma coisa que o proletariado vai sentir na pele os absurdos que o imperialismo vem fazendo no mundo. Então é isso, agradecer, cara, e dizer Massa. que gostei muito aí. Tranquilo. Então é isso, eu agradeço demais a Júlia, agradeço a todos e todas que estiveram aqui e relembrando, dia 19 agora, é um sábado, às 19 horas, no mesmo Instagram, Romero Júnior 4503, José Maria de Almeida e o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, debatendo as eleições. Suponho, desconfio que a gente vai ter uma tragédia pela frente. Paciência, não quero aqui nem dar uma de caçanda, prever o que vai acontecer e, ao mesmo tempo, também não ficar inquieto, né, diante do que a gente está vendo aí nesse cenário, tá certo? Agradecemos a todos e todas. Júlio, valeu demais, meu camarada, valeu demais. Vamos nos encontrar mais vezes. Grande abraço, valeu, um abraço.